Olá pessoal, enfermeira Rogéria, vamos continuar então a dinâmica dos nossos estudos, então para o concurso. Hoje nós vamos falar sobre a notificação compulsória. A notificação compulsória, ela é a comunicação dos casos ou dos surtos suspeitos ou confirmados da lista de agravos. Essa comunicação é uma comunicação que tem que ser obrigatória e ela é feita para as autoridades de saúde, que são o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. Depois ela diz que deve ser realizada por qualquer cidadão. Então, qualquer cidadão que identifique uma doença que vai fazer um dano à saúde pública, pode fazer essa comunicação indo até o posto de saúde da sua região, tá? Ou se tiver alguma secretaria da saúde próximo, enfim. Depois, o que nós temos? Nós temos a Portaria 204 de 2016, que ela regulamenta a notificação compulsória. Então, o que acontece? Nesta portaria existem algumas definições. Então, a comunicação obrigatória às autoridades de saúde, como nós havíamos conversado. Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Secretaria Municipal da Saúde. Ela deve ser realizada então por médicos, profissionais da saúde, os responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, não importa que o hospital ele seja público, ou se o hospital é privado, tem um agravo, tem uma doença de notificação compulsória, ficou sabendo deste agravo, se faz então este comunicado obrigatório. Depois nós temos nos casos então de suspeita ou confirmação. Atenção, a gente não se deve aguardar a confirmação do caso para notificar. Tu não precisa aguardar este caso ser investigado e confirmado, não. Tem a suspeita, faz o comunicado. Depois, alguns conceitos dentro desta portaria. Doença, então, ela significa então uma enfermidade. Agravo é um dano à integridade física ou mental, então, do cidadão, da pessoa. Evento de saúde pública é uma ameaça à saúde pública. É aquilo que vai fazer com que a saúde da população tenha algum dano. Aí nós temos também a questão do sigilo. O sigilo, ele é garantido pelas autoridades públicas de saúde, tá, com relação às informações pessoais da notificação compulsória. Nós temos alguns tipos de notificação compulsória. Temos então a notificação compulsória imediata, que ela deve ser realizada até 24 horas a partir do conhecimento da ocorrência do caso do surto, tá? Do agravo. Então tem até 24 horas. Grava aí que isso aqui é questão de prova. Depois nós temos a notificação compulsória semanal. Na notificação compulsória semanal, a comunicação ela é feita até 7 dias a partir do conhecimento da ocorrência. Então, 24 horas a imediata, grava aí que é um período mais curto, 24 horas da imediata e 7 dias da notificação compulsória semanal. Até 7 dias, então. Semana, 7 dias. Bem fácil de gravar. A partir do conhecimento da ocorrência. E aí depois nós temos a notificação negativa. É quando não teve
nenhum agravo ou evento de saúde pública. Não teve naquele momento, dentro deste período, nenhum agravo, nenhum evento de saúde pública, nada que seja danoso então para a população, vai se fazer então a notificação negativa. E aí nós vamos seguir com algumas doenças de notificação compulsória, conforme a portaria 204 de 2016. Vamos ver algumas doenças de notificação compulsória. Existe então essa portaria de doenças de notificação compulsória em todo o território nacional. Então, pela portaria 204 de 2016, são de comunicação obrigatória, como nós havíamos conversado, às autoridades de saúde. Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde. Realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou os responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, não importa. Tem que fazer a comunicação obrigatória. É facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. Então, é facultado. Ele pode ou não pode, o município, o estado pode ou não pode, se quiser incluir, então, outros problemas nesta lista de notificação. A lista de notificação compulsória original está à disposição, então, pelo Ministério da Saúde. Pelo Ministério da Saúde vai aparecer ao lado da lista se a notificação ela é semanal ou se a notificação ela é imediata. Então, se quiserem dar uma olhada na íntegra para se familiarizar, ver como é, fiquem à vontade. Eu coloquei a lista apenas com a doença ou agravo, que é praticamente o que é cobrado em prova. Tem alguns principais que eu já deixei sinalizados, então. São 48, então, nesta lista de doença ou agravo, são 48 itens dentro dessa lista de notificação. O 1, acidente de trabalho com exposição a material biológico, no A, e no B, acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e adolescentes. Então, tem que haver essa notificação. O 2, acidente com animal peçonhento, então aqueles acidentes com aranha, cobra, escorpião. Tem as lagartas também. Depois nós temos o 7, comunicação então da dengue, os casos da dengue e a comunicação dos óbitos causados pela dengue. Temos depois 14, doença aguda pelo vírus da Zika. Doença aguda pelo vírus da Zika em gestante. Lembra que que iniciou uma época a questão da microcefalia, que é proveniente então, né, do vírus da Zika em gestante, porque ele acaba atravessando a barreira placentária. Óbito com suspeita. O óbito, então, com suspeita de doença pelo Zika. Depois nós temos ali o 19, febre amarela. Desculpe, o 18, febre amarela. Depois o 19, febre chikungunya em áreas sem transmissão. E óbito com suspeita de febre de chikungunya. 23, hanseníase. 25, hepatites virais. 26, HIV/AIDS. Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana ou síndrome da imunodeficiência adquirida. 27, infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e em criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV. 28, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV. O 29, influenza humana produzida por novo subtipo viral.
30, intoxicação exógena por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados. Então, são aquelas intoxicações, como por exemplo, as crianças em casa, quando deixam algum produto químico, material de limpeza em algum armário, onde a criança tem acesso, a criança vai lá e acaba ingerindo. Isso é uma intoxicação exógena e tem que ser notificada, é obrigatório. Depois nós temos o 33, leptospirose. 35, o óbito infantil e o óbito materno devem ser notificados. 40, doenças exantemáticas, sarampo e rubéola. Depois nós temos o 41, sífilis adquirida congênita e em gestante, tem que comunicar. 44, tétano acidental, o tétano neonatal. 45, toxoplasmose gestacional e congênita. 46, a tuberculose, a gente deve também fazer a notificação obrigatória. 47, varicela, caso grave. Internado, se está internado ou se foi a óbito, comunica. E o 48, violência doméstica e ou outras violências, tem que fazer a notificação. E violência sexual e tentativa de suicídio também se faz a notificação compulsória. São 48 agravos e doenças na lista de notificação. Eu apenas pincelei as que nós mais vemos então nos serviços de saúde e que caem em provas, mas leiam, então, tá no material de vocês leiam na íntegra. Vocês podem acessar a portaria do Ministério da Saúde para notificação compulsória e verificar aquelas, comparar aquelas que a notificação é imediata, então que se faz em até 24 horas a partir do conhecimento da ocorrência, ou a notificação semanal que tu faz em até 7 dias a partir do conhecimento da ocorrência. E nós encerramos então a nossa aula sobre notificação compulsória.